Quem cuida tem futuro pra sonhar. Quem cuida tem família pra abraçar. Quem cuida tem muito mais pra viver e ser feliz. Quem cuida tem Seguros Unimed. Vida, responsabilidade civil e previdência privada para você cuidar do que mais importa. Saiba mais em segurosunimed.com.br. Seguros Unimed. Cuidar para transformar. Vem cá, sabe qual é o melhor dia para tirar seus projetos do papel? Para fazer seus sonhos acontecerem? Hoje porque a vida é feita disso, de presentes. Não aposte seus planos, sua alegria de viver, sua vontade de fazer acontecer. Aproveite o aumento de sua margem e contrate agora um crédito com Safra Consignado, que tem as melhores taxas do mercado. Busque por Safra Consignado. Acesse nosso site agora mesmo e faça uma simulação de crédito. Para aposentados e pensionistas do INSS, Safra Consignado, porque realizações não se aposentam. Os novos 50 a mais estão cada vez mais atualizados. Linha de vitaminas Vitasai 50 a mais. Descubra sua versão 5.0. Os novos 50 a mais estão cada vez mais atualizados. Linha de vitaminas Vitasai 50 a mais. Descubra sua versão 5.0. Forte Fit Pro conecta você com a sua longevidade ativa, para que você mantenha o seu corpo e a sua mente bem por mais tempo, movimentando seu estilo de vida com tudo que você mais gosta. Com whey protein, colágeno, cálcio e vitamina D, nutrientes que contribuem para manter seus músculos, articulações e ossos mais saudáveis, para chegarmos juntos até onde você quiser. Experimente o novo Forte Fit Pro, conectados por uma longevidade ativa. Oi gente, eu sou Celso Camura e eu estou aqui a convite da Feira Longevidade para falar sobre cabelo silver. Se você é uma dessa pessoa que resolveu assumir o seu cabelo branco, não pense que é simples assim, só deixar branco e pronto. Não, querida, esse cabelo precisa primeiro ter um bom corte, meio moderno, para dar uma jovialidade nesse cabelo. Precisa de hidratação sempre, porque é um cabelo poroso, sem brilho, falta melanina. Então, meu conselho é, uma vez por mês, fazer uma hidratação power no salão, ter em casa produtos desamareladores, já que esse cabelo com o tempo ele dá uma leve amarelada, um tonalizante para dar brilho também uma vez por mês, é bem recomendado. Maquiagens para peles maduras. Primeiro passo, tem que tratar essa pele diariamente, hidratar e tonificar, porque na hora de se maquiar o resultado vem. A base, escolha uma base mais fluida, ela vai deixar a sua pele mais radiante, mais umectada. Evite corretivos e batons mate, vai fazer com que marque suas linhas de expressão. Um truque que eu acho muito importante, sobrancelha. Sobrancelha bem desenhada levanta a expressão. E a boca contornada dá uma jovialidade. O blush cremoso também vai dar um glow bem jovial. Olá, estamos de volta e seguimos com a programação aqui da Longevidade com mais um painel ligado ao mundo do trabalho e à população longeva. Agora você vai ter uma visão global e vai saber mais sobre como os países que já estão atentos à inclusão da longevidade têm se beneficiado tanto socialmente como economicamente, ativando a economia prateada. Eu chamo aqui para o nosso palco virtual, direto de suas casas, o cofundador e CEO da Labora, ele que é empreendedor social, fundador do movimento Lab 60+, e membro do conselho do Sistema B, o Sérgio Serapião. E também conosco o gerente de diversidade, inclusão e impacto social da PwC Brasil, Renato Souza. Então, fiquem agora com este painel.
também. Olá, boa tarde, tudo bem a todos? Estamos aqui começando mais um painel hoje, nesse dia, nessa maratona. Espero que você esteja gostando do que veio e do que vai vir, né? Nesse momento, eu estou com um convidado mais do que especial, que é o meu amigo Renato, que vai trazer um estudo super interessante. Ele representa aqui toda a equipe de diversidade da PwC, na verdade, toda a PwC, né? Mas ele é o head de diversidade. Bem, ele vai se apresentar aqui, diversidade, sustentabilidade, tudo que é bacana, ele que é o head dessa história aí, né? Enfim. Basicamente, a gente está aqui para conversar sobre o que está acontecendo no mundo sobre diversidade geracional. Isso é uma oportunidade? Isso não é uma oportunidade? Como é que os outros países estão encarando isso? E o que a gente tem para aprender aqui, enquanto país, enquanto empresas, enquanto sêniors, né? Para quem não me conhece, meu nome é Sérgio Serapião, eu sou cofundador e CEO da Labora, e o nosso objetivo na Labora é justamente acelerar a inclusão da diversidade geracional nas empresas e no mercado. Então, é um super prazer estar aqui com o Renato. Renato, se apresenta melhor do que eu fiz com você. Vamos lá, pessoal. Mais uma vez, obrigado, Sérgio, pelo convite, obrigado, Labora, e parabéns pela iniciativa. É mais do que importante, é um tema caro para a gente poder discutir aqui hoje, a diversidade geracional, a inclusão, desse tema tão importante na diversidade para a gente, uma das dimensões talvez aí mais, não mais ou não menos, né, mas de forma que acabam impactando de forma muito significativamente, porque todo mundo vai passar por ela, né, diferente dos demais marcadores de diversidade. Então, meu nome é Renato Souza, eu sou aqui responsável pelas áreas de diversidade e inclusão da PwC Brasil e pela parte de responsabilidade corporativa também, de impacto social. Enfim, cuidamos de todos os assuntos, como o Sérgio falou, né, Sérgio? São os assuntos mais legais que uma empresa pode ter. Enfim, então, de fato, é uma grande honra estar aqui com vocês hoje. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Espero fazer um bate-papo super gostoso para a gente poder aqui debater esse estudo tão interessante que a PwC fez a nível global, olhando aí o potencial econômico a partir do momento que a gente olha a inclusão de pessoas entre 55 e 64 anos, né? Então, é um tema quente, um tema importante, um tema que deve ser olhado por todos. Super. E eu acho que um dos motivos, além de, enfim, ter muito apreço por você, pelo trabalho todo que a PwC tem feito, mas acho que esse estudo traz uma particularidade que me agrada muito. Quando a gente fala muitas vezes em diversidade, quando a gente fala muitas vezes em inclusão, pode soar como sendo algo a mais para ser feito. Tá bem, vamos também fazer isso, né? E cada vez mais, e estudos como esse demonstram, a importância e a relevância e a necessidade de se fazer isso, né? Então, quando a gente principalmente cruza no bolso, né, que é ainda o que move muito empresas e governos, né, economia, acho que a gente consegue deixar muito tangível a necessidade humana que esse assunto compreende, né? Então, por favor, discorre um pouquinho, assim, qual que é o escopo geral, né? Não é a primeira vez, né? É a segunda edição, né, desse estudo, se eu não me engano, e como é que ele está construído e como é que ele cruza inclusão e diversidade com o aspecto econômico dos países. Certo. De fato, essa já é a segunda edição desse estudo. É um estudo que a gente chama globalmente de Golden Age, né, na tradução aí, Idade de Ouro. Ele está focado nos países listados na OCDE, então foram 37 países pesquisados, né, minuciosamente pesquisados. E ele faz um cruzamento muito interessante, Sérgio, que é o potencial econômico que a gente tem a partir do momento que a gente faz a inclusão dessas pessoas, né, dos profissionais de 54 a 64 anos, 55 a 64 anos. Essa é a faixa etária que o estudo trabalha. Então, ele tem ali uma base de corte, que são países referência no tema hoje, de inclusão produtiva de sêniores, e a partir dessa base que ele faz o corte, ele começa a traçar uma série de comparativos com os demais países que performam mais ou menos, né? Então, a gente tem
alguns dados interessantes, algumas surpresas de países que de fato despontam e se posicionam como referência no tema, mas eu acho que a principal provocação que o estudo traz para a gente é, de fato, o incremento, né, o impulso econômico que a inclusão produtiva de pessoas entre 55 e 64 anos pode trazer para a economia dos países. Então, acho que esse é um dos principais temas que a gente pode debater aqui juntos, porque são números impressionantes e arrisco dizer que ainda nosso, não diria só o nosso empresariado, mas talvez a nossa economia como um todo, inclui isso, inclusive sociedade civil, poder público, não estejam tão atentas para tudo isso que está acontecendo, e pode acontecer. Exato, e eu acho que a gente está exatamente no momento de eleição, de troca, seja nos Estados Unidos, seja localmente, né, nos municípios no Brasil, e quando se fala de economia prateada, onda prateada, revolução prateada, né, cada um está dando um nome, agora eu vi na Espanha o pessoal chamando dos grisalhos, revolução grisalha, enfim, tipicamente se olha para o consumo, né? Se olha o sênior como um potencial consumidor, um potencial que, na prática, para marketing, né? Para produtos, o que é absolutamente relevante. Agora, a unicidade desse estudo, que eu quero que agora você comece a abrir um pouquinho, é justamente assim, como é que a gente inclui produtivamente os 50 mais? Como é que a gente inclui a senioridade com potencial para as empresas e potencial para os países realmente tirarem valor e, obviamente, para as pessoas incluídas. Daí a gente tem uma série de estudos aqui no Brasil, feitos pela Unifesp, o quanto que o trabalho é uma fonte de potencial de realização e saúde, né? Ou seja, se a gente fizer essa modificação, inclusive a gente tem economias, né, potenciais em saúde. Mas vamos abordar aqui, não o estudo da Unifesp, estamos aqui com o Renato, acho que isso pode ser uma próxima mesa, inclusive, né? Trazer o Luiz Roberto Ramos para ver as economias na saúde, por um lado, e os ganhos, né, no PIB do outro, a partir da inclusão produtiva que outros países já estão vivenciando. Vamos lá. Vamos abrir a primeira página aí, Renato. Fala aí quais são, vamos lá, os principais achados que podemos ter aqui. Sérgio, o estudo traz muitas coisas interessantes, mas dos grandes achados foi os 2 países referências, né, dessa última edição, que mostra aí a Nova Zelândia despontando, né? A Nova Zelândia tem 79% de ocupação entre as pessoas de 55 a 64 anos. Isso é um número extremamente expressivo. De fato, ela sai fora da curva. Ela vem logo, obviamente, ela está seguida de alguns países, e dessa última edição, que foi realizada em 2018, ela está seguida pela Suécia, né, que vem logo abaixo, mas, de fato, são países que estão aí fazendo a diferença. E quando a gente olha para o potencial econômico, né, de transformação econômica, de incremento de PIB, é de fato estrondoso, né? Os números são de fato muito relevantes. Se a gente tem aí uma inclusão de pessoas, de fato, uma inclusão de fato produtiva econômica dessas pessoas entre 55 e 64, no nível da Nova Zelândia, em todos os países pesquisados na OCDE, que foram 37, como eu falei anteriormente, a gente chegaria a um incremento de aproximadamente 3,5 bilhões de dólares, né, no PIB. Isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. Então, de fato, é um número que a gente precisa ficar muito atento. Obviamente que qualquer inclusão, né, do ponto de vista de diversidade, a gente não pode simplesmente traçar ali a parte econômica e falar que a gente vai resolver ou trabalhar essa determinada vertente por conta disso. Não é isso que a gente está tentando dizer aqui, né? De fato, acho que eu costumo dizer, Sérgio, que a diversidade, trabalhar com a diversidade, ou qualquer outro tema que seja relacional, transformacional, você sempre tem algumas frentes que podem ser olhadas. Então, sempre você tem um incremento econômico, né? A gente tem hoje, que a gente está aqui, né, no mês da consciência negra, especificamente celebrando aqui o dia 20 de novembro, tem uma fala super importante da Adriana Barbosa, né, a fundadora da Feira Preta, que ela fala, por exemplo, que o racismo, de fato, ele é burro, né, ele é anticapitalista, porque ele deixa de arrecadar, a gente deixa de ganhar dinheiro
quando a gente se estabelece como uma sociedade racista. E para a parte geracional é a mesma coisa, né? A gente tem que ficar atentos a esse ponto. Mas, por outro lado, também tem a outra frente da diversidade que não pode perder de vista, que de fato talvez seja mais importante, pelo menos do meu ponto de vista, que é a parte da justiça social. Todo mundo deve ser incluído. Todo mundo deve ser pertencente a algum lugar, né? E esse lugar deve ser determinado pela própria pessoa. Então, essas pessoas não representadas, seja em espaços públicos ou privados, enfim, no poder público, elas devem estar lá. Então, a diversidade, para mim, tem essas duas frentes, da parte de acesso, de inclusão, de justiça social, e da parte econômica, que você ter todo mundo incluído vai fazer bem para o bolso de todo mundo, inclusive para a economia de um país, né? Tem alguns dados mais recortados para alguns países da OCDE, e o que chama bastante atenção acaba sendo dos próprios Estados Unidos, né? Proporcionalmente ali, ele não teria o maior acréscimo de PIB, caso ele chegue, por exemplo, nessa taxa de inclusão produtiva que a Nova Zelândia tem de 79%, hoje os Estados Unidos ele fica oscilando, né, entre 60%, 50 e poucos por cento ali de inclusão da população mais sênior. Se ele faz esse movimento para se aproximar da Nova Zelândia, ele tem um incremento de 800 bilhões ou milhões, são tantos bilhões aqui que eu até me perco, gente, mas assim, são 800 milhões de dólares no PIB americano. Né? Ou seja, aumentando 10 pontos, né? 10 pontos, ele chegaria a um aumento de 3% do PIB. Exato. Uhum. Então, um movimento pequeno que ele faça ali, ele tem todo esse incremento. E fora outros, né, que estão muito abaixo, como a Grécia, por exemplo, que historicamente é um país com problemas econômicos, né, sofre pela estrutura econômica que possui, inclusive ela figura como um dos últimos países do ranking, né, do Golden Age, desse estudo que a PwC fez, e se ela faz um movimento nesse sentido, ela também tem um acréscimo bastante significativo aí, ela chegaria a somar uns 400 bilhões de dólares extras aos caixas da Grécia. Então, de fato, assim, não resta dúvidas quando a gente olha, né, para esse estudo bastante minucioso que a PwC realizou em 2018, de que trabalhar a diversidade geracional, independente do setor econômico, é o mais inteligente a ser feito, não só o correto, né? Primeiro é o correto a ser feito, mas é o mais inteligente a ser feito quando a gente olha do ponto de vista econômico. A gente simplesmente ignorar isso, né, é algo que esses números explicam muito, né? Ou seja, ao não ignorar, ao incluir essas pessoas, efetivamente a gente consegue ter incremento de saúde e renda para as pessoas, uma solução com um potencial trabalhador para as empresas e um incremento de economia, de saúde, de social para o país como um todo, né? Então, assim, realmente me parece uma grande miopia mesmo, não estarmos olhando para isso, né? E talvez esses países que estejam mais avançados tenham sido aqueles que envelheceram mais rápido, por um lado, e por outro lado, se a gente olha a Grécia, que também já tinha envelhecido, talvez a questão do problema, de outros problemas sociais se acumularem, isso faz com que, numa cultura jovem-cêntrica que a gente tem, traz uma miopia, traz uma sombra para esse problema. Né? Que é uma coisa muito parecida com a gente aqui, né? A gente tem tanto problema social a resolver, né? De inclusão de periferia, de inclusão de negros e negras. Você citou a Adriana Barbosa aqui, assim, são pautas que é claro que são importantíssimas, claramente, e que claramente, de alguma forma, vamos deixando para depois, né? Depois a gente resolve isso, né? Depois a gente resolve os sêniors, né? Inclusive não são vistos pela maioria das pessoas ainda como uma minoria, né? Apesar de representarem já 25% do país, qual é o lugar de fala, né? Qual é o sindicato? Qual é a grande voz que existe no país em relação a isso e que é sênior, né? Então, assim, ainda temos esse vácuo, logo temos que tratar como uma minoria, né? Então, esse lugar de conscientização, eu acho que esse estudo traz mais um elemento, não é o único, eu acho que você apontou muito bem, mas mais um elemento. E aí, Brasil, vamos acordar, né?
vamos incluir empresas, vamos incluir sêniores, vamos ter mais essa bandeira, vamos dar o download aqui do estudo, botar ele embaixo do braço e ir para o vereador, né, que acabamos de votar, ir para o prefeito, depende da cidade que você tiver, foi eleito, vai ser eleito, enfim, eu acho que é fundamental a gente tropicalizar esse estudo. E indo para essa linha, que você viu ali de, assim, principais desafios, barreiras ou achados, assim, que assim, nossa, botei uma lupa ali nesse estudo e realmente isso aqui eu não posso deixar de falar. Sérgio, de fato, né, tem alguns desafios e não tem como escapar, né, do tema de automação, né? O estudo ele acaba encerrando com essa reflexão, que de fato é um caminho sem volta, obviamente, mas é um caminho que também traz algumas preocupações, e a gente tem que ao menos estar atentos a ela para poder ver a melhor forma de caminhar, né? Então, a gente tem ali no estudo alguns dados interessantes que mostraram que 27%, em torno de 27% das posições, né, de trabalho dos Estados Unidos, por exemplo, como a gente está olhando aqui para o universo mais global, que são ocupadas, né, por pessoas de 54 a 65 anos, correm o risco de serem extintas aí já na próxima década. Então, de fato, é um número muito expressivo, é um número que assusta, porque a velocidade com que as pessoas estão tendo a oportunidade também de se reinventarem e se incluírem parece que não está na mesma velocidade, né? Essa é a minha percepção. E a gente já tem uma taxa aí, que é uma taxa que a gente chama de ameaça do trabalho pela automação. O estudo também mostra que é em torno de 21% para profissionais mais sêniores, que é um número, obviamente, maior do que para profissionais não sêniores, né, para as pessoas que têm menos idade. Então, o estudo traz esses principais riscos em relação à automação. Ele traz um recorte de gênero muito interessante, porque grande parte dessas posições que vão desaparecer, digamos assim, até 2030, segundo o Golden Age, 50% delas são posições administrativas, né? E quando a gente faz o recorte de gênero, a gente vê uma grande proporcionalidade de mulheres nesses cargos administrativos. Então, a propensão ali delas perderem, né, terem as suas cadeiras extintas, ainda é maior. Então, a gente somaria, quando a gente fala da intersecção da diversidade, né, a gente somaria aí a questão geracional com a questão de gênero, se tornando potencialmente mais um problema para a gente lidar lá na frente, para a gente ficar atento e poder criar alternativas para, enfim, para lidar da melhor forma possível, né? Por outro lado, o estudo também traz um contraponto que ele chama até de yin e yang aqui no estudo, que é a parte boa, né, dessa automação. Tudo tem a parte boa, né, Sérgio? A gente tem que olhar para essa... Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem. Mas antes de você falar da parte boa, deixa eu só comentar um pouquinho sobre isso que você falou, que acho que dá para tentar tropicalizar um pouco esse dado. Saiu recentemente, mês passado, saiu um estudo da Universidade do Rio de Janeiro, Federal do Rio, dizendo quanto que das pessoas que estão sendo demitidas durante esse período de pandemia aqui no Brasil, 18% seriam 50 a mais, né? E obviamente é muito acima do percentual que os 50 a mais ocupam, né? Nas grandes empresas, 50 a mais está por volta de 3%, depende da pesquisa que você observar, ou seja, 18% é daqueles que são demitidos e só representam 3% aproximadamente do mercado, ou seja, isso que a gente está falando pode ser pela tecnologia, que é um fator de risco, como pode ser nessa grande transformação rápida, né? Porque a pandemia tem um aspecto em termos de empresariais que assim, é uma aceleração dessa transformação e que a tecnologia vem muito mais rápido, né? O e-commerce ganhou muito espaço, né? As pessoas não saem mais de casa, pedem a comida, enfim,
tem uma transformação que se acelera muito. Então, esse elemento que já traziam na pesquisa, de repente, é realidade já de país, né? Então, acho que é um elemento super importante, ou seja, a gente vincular jovem à tecnologia e sênior, isso não é a tua praia, deixa para depois, pelo amor de Deus. Acho que essa é uma mensagem muito importante para ser passada. Tecnologia é algo que pertence ao dia de hoje, né? Seja lá que idade que tenhamos, temos que nos jogar, temos que abraçar, começar com o nosso WhatsApp e ir para uma live como essa, replicar essa live, né? Depois, quando estiver disponível para os amigos, enfim, como é que a gente vai sendo, não nativo digital, porque a gente não vai conseguir ser, mas a gente vai ganhando propriedade no digital e na tecnologia. Eu acho que isso é uma mensagem super importante para a gente tentar, pelo menos, tentar diminuir um pouquinho esse risco de afastamento, né, desse bicho-papão estranho chamado tecnologia. Não é tão bicho-papão quando a gente se aproxima, nada é, né? Mas temos boas notícias chegando por aí e o Renato vai contar como é que a pesquisa termina positivo, né? Para a gente sair daqui positivo. Exato, de fato é um tom positivo, mas essa tropicalização que você trouxe é muito interessante, o Sérgio. Faz parte já do nosso contexto aqui em termos de Brasil e a gente não pode se distanciar dessas discussões, enfim. A gente tem um grande potencial, inclusive, de se posicionar como vanguarda nesse sentido, né? A gente tem que ficar, enfim, aware de tudo isso. Então, dessa parte de tecnologia, tem uma equação que a gente provoca no estudo, que é uma equação que ela não fecha, né? É uma pergunta que não fecha, digamos assim, que é a partir do momento que a gente tem, então, essa necessidade, essa importância de aumentar a oferta, a inclusão produtiva e oferta de empregos para trabalhadores mais sêniores, em um momento que você tem essa marcha da automação acontecendo e, por consequência, essas pessoas acabam estando mais vulneráveis a essa marcha de automação. Então, como é que essa conta fecha, né? Essa onda tecnológica aparecendo versus essa vulnerabilidade de acesso à tecnologia? E aí tem uma resposta meio que quase que contraintuitiva que diz que parte da solução também pode estar na tecnologia, no avanço dela, principalmente em inteligência artificial, né? Os números aqui do estudo mostram para a gente que a adoção de inteligência artificial pelos países pode acrescentar em torno de 14,5% do PIB da América do Norte, né? Então, essa parte de inclusão tecnológica está mais focada na América do Norte e, obviamente, mais direcionada para os Estados Unidos devido à alta concentração. E isso se traduziria em torno de 3,7 trilhões ali para os Estados Unidos, né? Mas a parte positiva é que, por meio da inteligência artificial, o estudo mapeou os avanços, principalmente na parte da saúde. Novas tecnologias, novos tratamentos que prometem e, na minha visão, no mínimo, devem oferecer uma melhor qualidade de vida, uma melhor longevidade. Então, para algumas questões, lesões e doenças que eram tidas, que ainda, infelizmente, ainda são tidas como grandes barreiras para a longevidade, a própria tecnologia que ameaça, ela também pode mostrar um novo caminho de maior produtividade e permanência no mercado de trabalho pelas pessoas mais seniors, né? Inclusive, já fazendo um jabá aqui do que a gente tem atuado enquanto labora, é assim, como é que a gente traz o sênior para o trabalho a partir da tecnologia e justamente usa a tecnologia para medir a qualidade de vida da pessoa trabalhando e o trabalho ser um fator de geração de saúde, né? E uma outra frente que a gente vem trabalhando muito específica, que conversa com esse diagnóstico, né, de tecnologia ser positivo, é assim, qual é o papel do sênior na transformação digital do mundo, né? Será que as equipes de transformação digital, os desenvolvedores, quem faz o código, quem faz a experiência de navegação, todo mundo tem que ter 30 menos? Né? Então, com essa pergunta na cabeça, a gente acabou ousando aí criar
programas, né, de inclusão de 50+, em equipes digitais, e está começando a aparecer os resultados, só no ano que vem que a gente vai dar os resultados completos, mas a boa deixa é que, assim, esse capital humano de vida, esse soft skill, essa experiência, pode dar muito valor para equipes que são muito júniores, equipes que são muito novas, e que às vezes tomam decisões, seja de vida, de sair de um emprego, um atrás do outro, seja de trabalho mesmo, de entender a complexidade de um problema e traduzir aquilo para uma solução digital. Os sêniores podem ser grande parte dessa solução, e eu acho que aí tem então mais um aliado, né, que é a tecnologia gerando postos de trabalho que, nessa grande massa, né, hoje são mais de 160 mil postos de trabalho em aberto em equipes de tecnologia. Será que 5%, 10% disso pode ser de 50+, ou 25%? Eu acho que esse é a provocação, não é uma conclusão, né, que a gente deixa para quem está aqui nos ouvindo. E eu acho que em algum momento, Renato, a gente tem que fazer uma tropicalização dessa pesquisa aqui no Brasil, hein? Como é que a gente vê o cenário aqui? A gente faz aí uma parceria. Eu estou fazendo aqui no ar, hein, gente? Vamos lá, escreve aí no chat, pressionando o Renato, para assim, ó, vamos embora fazer essa pesquisa aqui. Brincadeira, mas eu estou só brincando aqui, mas incrível esse trabalho que vocês estão fazendo. Quanto mais a gente conseguir trazer para a nossa realidade e levar a nossa realidade para fora, eu acho que esse é o trabalho que vocês fazem, que a gente busca fazer. Então estão de parabéns. Super obrigado. Renato, o pessoal está falando que acabou o tempo. Eu queria que você deixasse a mensagem final aqui para o pessoal. Tratem esse tema com muito carinho. A gente precisa entender cada vez mais sobre a diversidade geracional. Ela é muito importante para a sustentabilidade, não só dos negócios, mas a sustentabilidade, de fato, das empresas, a sustentabilidade de uma sociedade como um todo, né? A gente precisa se entender e se reconhecer em todas as faixas etárias. Enfim, então, meu convite é para que a gente continue esse debate, que a gente continue promovendo esses espaços de debate para a diversidade geracional. E deixo o convite aqui para quem quiser conversar um pouco mais, bater um papo sobre o tema, que nos procure, que baixe o nosso estudo, está disponível no site, é só dar um Google ali que vocês encontram, o Golden Age 2018, e estou à disposição. Tamo junto. Acho que é mais do que uma empresa, a gente tenta fazer aqui, é meio que um movimento, sabe? Assim, como é que a gente junto vai fazer essa transformação, né? Gente, continue na maratona, tá linda, e obrigado aqui. Beijo! Obrigada, Sérgio. Obrigada, Renato. Muito bom esse bate-papo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais um painel aqui da nossa programação, desta vez falando sobre idadismo. Continue com a gente volta já já.